De alguns anos para cá, uma enorme polêmica surgiu em torno do autor brasileiro Monteiro Lobato, que fez parte do imaginário de muitas crianças brasileiras, seja através dos seus livros, seja através do programa de TV infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. E esse debate ele voltou à tona ontem na internet, né? Eu vi a hashtag Monteiro Lobato no Twitter, fui conferir o que estava acontecendo e mais uma vez o assunto sendo debatido. E eu quero aproveitar esse gancho, né, do Monteiro Lobato para pensarmos algumas coisas relacionadas à leitura, ao processo de compreensão dos autores, à contextualização desses autores, mas também esses limites. Entender onde fica o limite do aceitável entre um autor, um criador, um intelectual que tinha profundos preconceitos que hoje são inaceitáveis, mas que na época eram correntes, e outros autores que extrapolam esses limites e que você já simplesmente já não quer mais ler ou chegar perto desse autor porque ele ficou profundamente contaminado. Então, para começar, sobre Monteiro Lobato. Esse é um autor que certamente devo ter lido na infância. Na idade adulta eu li um que se chama, eu acho que é Emília no País da Gramática. Não é um autor assim que faça parte daqueles autores que eu reverencie. Então eu não tenho o menor problema em criticar o Monteiro Lobato. Mas o problema não é apenas esse. O problema não é apenas o fato de ele ter conteúdo racista ou não nos seus textos, ou no modo como ele se comportava na época. Porque a gente tem que pensar que a sociedade brasileira ela é profundamente racista. Então, muita gente vai reproduzir comportamentos e falas racistas sem ter consciência disso. E essa é a base daquilo que se chama de racismo estrutural, que é uma sociedade racista e você internaliza certos pensamentos sem se dar conta disso. O grande problema do Monteiro Lobato não era que ele era racista na época dele, isso nos anos 30 no Brasil. Não era esse o problema, mas é porque ele era ativamente racista. Você tem, por exemplo, o Alê Santos, a gente conversou com ele por aqui, recentemente ele esteve aqui também explicando pra gente sobre eugenia, e o que ele conta, né, o que ele nos revela, e há muitas outras pesquisas envolvendo o trabalho dos eugenistas no Brasil na época, e do Monteiro Lobato também, é que o Monteiro Lobato ele era um eugenista, ou seja, ele era alguém que achava que havia uma raça melhor, uma raça mais pura, e que era necessário embranquecer essa raça, e que era necessário eliminar completamente as raças inferiores que incluíam mestiços e negros. Ou seja, ele não era alguém que reproduzia racismo da época, ou pensamentos racistas da época, ele era alguém que ativamente perpetuava o racismo e perpetuava práticas pseudocientíficas para eliminação de uma raça supostamente inferior na cabeça deles. Eu quero ler para vocês, na verdade, um trecho de uma carta que o Monteiro Lobato mandou, isso nos anos 30 também, dizendo o seguinte, olha: um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan é o grupo supremacista branco norte-americano, que usa os capuzes, que linchavam negros nos Estados Unidos. Tivéssemos uma defesa dessa ordem, que mantém o negro no seu lugar, e estaríamos livres da peste da imprensa carioca mulatinho fazendo o jogo do galego, e sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Esse é um trecho, uma carta escrita pelo Monteiro Lobato em 1938. E tem um outro trecho aqui no qual ele fala o seguinte, né, que foi tentar publicar um texto dele nos Estados Unidos que chama O Presidente Negro, e não foi aceito, porque na época, já nos Estados Unidos, já havia toda uma mentalidade de não publicar autores racistas ou abertamente racistas. Então daí ele fala o seguinte sobre isso, né, quando ele é recusado nas editoras americanas. Meu romance não encontra editor. Acham-no ofensivo à dignidade americana. Errei vindo cá tão verde. Deveria ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros. O caso do Monteiro Lobato é um caso particular, como eu disse, porque não tem apenas a ver em compreender o contexto histórico racista da época no Brasil, e você vai ter muitos autores que vão reproduzir esse preconceito, mas é justamente esse trabalho em prol do racismo, de um racismo científico, que aliás foi muito popular no século XIX e começo do século XX. Então o Monteiro Lobato é complicadíssima a relação dele com o racismo, justamente porque, por exemplo, frases elogiando a Ku Klux Klan, isso é totalmente inaceitável. E aqui entra o limite, na verdade, como eu disse, né? Porque alguns autores e alguns textos e alguns pensamentos, eles envelhecem muito mal. Então aquilo que parecia ser aceitável durante um período, num período seguinte, numa geração seguinte, ou algumas gerações depois, se torna totalmente inaceitável. Eu também mencionei essa semana falando sobre o Charles Bukowski, né, que é um autor americano com textos bastante machistas, na verdade, que nos anos 70 parecia ser um autor transgressor, era um autor que mostrava sexo livre, que mostrava uma certa autonomia, alguém que fugia de trabalhos que ele considerava trabalhos que não engrandeciam. Então era alguém que representava nos anos 70 uma ruptura com o sistema.
E isso incluía um sistema de trabalho, um sistema cultural, um sistema sexual. Porém, esse autor, lido hoje, quando você lê os textos do Bukowski, eu já adianto que eu gosto bastante do estilo do Bukowski, porque eu acho que é uma escrita ágil, é uma linguagem dinâmica. Hoje, lendo esses textos do Bukowski, ele soa extremamente, profundamente misógino, machista. É um texto machista, é um texto que trata mulheres como objetos. Tanto que ele tem um dos livros dele, um dos romances dele, que é Mulheres, que é basicamente as mulheres com as quais ele teve relação sexual. E são tratados como objetos, são tratados como produtos de supermercado. Ele vai lá, transa com uma, ela vai embora, transa com outra, vai embora, transa com outra. Então, tipo, é um texto profundamente machista. E existem vários modos de ler esses autores problemáticos, existem vários modos. Então, por exemplo, você pode tentar descolar o texto do autor, e muita gente faz isso, muita gente não tem sequer ideia de quem é o autor do livro que ele está lendo, então esse é um modo de você ler esses textos. Não é incomum que bons autores geralmente produzam obras que não reproduzam tanto assim seus preconceitos individuais. Acontece, você encontra casos parecidos, embora geralmente respingue, né? Se você tem um autor racista, o texto dele vai reproduzir expressões racistas, pensamentos racistas, ou seja, isso acaba sendo inevitável. Um exemplo, por exemplo, é o autor de terror, o Lovecraft, um grande autor de terror, bastante conhecido mundialmente também, com personagens que são icônicos, e era um autor profundamente racista. Outra polêmica que também foi levantada recentemente é do autor do Tintin, do quadrinho do Tintin, o Hergé, o autor belga, e que nos seus quadrinhos do Tintin, que é um explorador, né, que até inspirou também, de certo modo, o Indiana Jones, é um explorador que viaja para países exóticos, e o modo como o Hergé retrata os povos de outros países, né, povos africanos, povos asiáticos, é altamente estereotipado e altamente preconceituoso também. Então muita gente lê o Tintin descolado do autor, dos preconceitos do autor, e você pode encontrar elementos também racistas na obra, no Tintin, mas por outro lado, também é possível fazer uma leitura contextualizada. Você entender, por exemplo, que o Hergé, no Tintin, refletia a mentalidade colonialista da Bélgica na época. E é claro que quanto mais distanciados nós estamos no tempo dos autores, para mim, pelo menos, né, pensando aqui, para mim, menos importa os preconceitos individuais do autor. Por exemplo, para mim tanto faz se o Aristóteles era machista no século V a.C. Mas, por outro lado, um autor machista hoje é muito difícil de você engolir, de você aceitar esse tipo de comportamento, porque os tempos mudaram. São 2.500 anos de diferença entre Aristóteles e um autor hoje. E a própria construção do cânone, eu falo aqui em relação a essa lista universal, né, de grandes autores, de grandes pensadores, de grandes cientistas, ela também não é um processo natural, no sentido que não tem isenções políticas. É uma decisão, na verdade. Quando você tem, por exemplo, uma lista de grandes autores brasileiros, Machado de Assis, Lima Barreto, Monteiro Lobato e outros autores, isso, de fato, reflete mecanismos culturais da época que elevaram certos autores e rebaixaram outros, esqueceram de outros. Não é um processo de seleção natural. Muitas vezes é um projeto de país, na verdade. É um projeto daquilo que você quer que o país represente. E isso é muito fácil de perceber quando você tem, do século XVIII em diante, quando você tem a formação de estados nacionais, que alguns autores são selecionados para enfeixar o pensamento, né, o espírito do país. Então, por exemplo, a Itália vai lá e escolhe o Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia. E esse autor passa a enfeixar a mentalidade, né, a pureza do idioma italiano. A Alemanha seleciona o Goethe, que é um grande autor alemão. Eles vão lá e selecionam esse autor como se fosse o representante da cultura e da inteligência alemã. Na França, o Victor Hugo. Bem, a França tem vários, na verdade. A França tem uma constelação de grandes autores, né? O Molière, tem o Racine, tem o próprio Rabelais, então tem uma série de grandes autores. Na Espanha, o Cervantes. No Reino Unido, o Shakespeare. Ou seja, vão lá e selecionam. Esse autor aqui enfeixa os ideais da nossa cultura, a mentalidade do nosso povo, o ápice da nossa cultura. E no Brasil você tem Machado de Assis, que é o representante máximo das letras brasileiras. Então essa escolha não se dá no vácuo, ela é uma decisão de fato. Eles vão lá e com base no impacto que esse autor teve em outros autores posteriormente, mas também no imaginário coletivo. Então o segundo modo possível para ler esses autores é compreendendo justamente esse momento da gênese dessa obra, né? Por que esse autor escreve desse modo? Por que esses preconceitos transparecem nesse texto?
Por exemplo, um autor que eu nunca consegui ler, justamente porque é um autor que era claramente antissemita e que isso aparecia na obra dele, é o Céline, um autor francês que influenciou muitos outros autores franceses também da época, influenciou a geração Beat, inclusive influenciou o próprio Bukowski, que eu mencionei aqui também, e é um autor que eu não consegui ler. Eu não consegui ler justamente porque eu já estava com essa visão ali de um autor antissemita. E o terceiro tipo de leitura possível, aqui não quero esgotar todos os tipos de leitura existentes, mas o terceiro tipo de leitura é a leitura que você faz para estudar, para você justamente encontrar esses elementos problemáticos na obra desse autor. Por exemplo, eu vou ler Monteiro Lobato porque eu quero encontrar os trechos aqui que expressem de fato o racismo dele e esse pensamento eugenista na obra do Lobato. Então você pode fazer como objeto de pesquisa mesmo, de estudo e de desconstrução daquele texto. Mas em última instância, o limite de apreciação desses autores altamente problemáticos vai depender muito de si próprio mesmo, do seu limite, daquilo que você está disposto a abrir mão para acessar aquele material. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estudei na universidade que foi o autor da minha dissertação, o Heidegger, que era um autor que teve vínculos com o nazismo nos anos 30. Ele foi chamado para ser reitor da universidade, pertenceu ao partido nazista, e esse vínculo com o nazismo contaminou a imagem do Heidegger durante muitas décadas. Muitos intelectuais tentaram reabilitar a imagem do Heidegger. A própria Hannah Arendt, que foi uma aluna do Heidegger e amante dele também, fez esse esforço de tentar reabilitar a imagem dele, e recentemente foi publicado um livro, que são os Cadernos Negros do Heidegger, que mostram que, na verdade, ele não se arrependeu do seu vínculo com o nazismo e que ainda mantinha ideais racistas. Então, o vínculo dele não foi acidental, na verdade. E aqui cria um grande problema, porque, por um lado, você tem um autor que é altamente influente na filosofia, que impactou muitos outros pensadores posteriormente, autores como Foucault, autores como Merleau-Ponty e muitos outros autores importantíssimos. Então, se você não acessa a obra do Heidegger, você vai ter dificuldade para acessar certos conceitos de autores posteriores, mas, por outro lado, você está lendo a obra de um autor que tem uma relação com um movimento totalmente desprezível. Então, para mim, a minha linha que eu traço é de ler as obras do Heidegger antes do nazismo. Por exemplo, Ser e Tempo, que é a obra principal dele. Para mim é muito difícil tocar nos textos do Heidegger posteriormente ao nazismo. Ainda mais quando você descobre, por exemplo, que ele ajudou a sabotar a carreira do mentor dele, o Edmund Husserl, que era judeu. Aí você tem que saber traçar os limites. Tipo, não vou tocar nesse autor, não quero ler esse autor, não me interessa ler esse autor por causa do vínculo dele com o nazismo, ou não quero ler Monteiro Lobato porque ele era um eugenista. Aí você estabelece o próprio limite. Ou vou ler para pesquisar, vou ler para tentar entender esses vínculos. Alguns pesquisadores afirmam, por exemplo, que os textos pré-nazismo do Heidegger já tinham certas noções que levavam, que contribuíam para aquele imaginário nazista posteriormente. Talvez, eu acho que é um erro pensar nisso. Do mesmo modo que é um erro pensar que o Nietzsche era um proto-nazista. É um erro pensar assim. Mas aí você vai ter que estabelecer os seus limites. Você vai ter que dizer assim, olha, eu vou ler esse autor por curiosidade, porque eu quero encontrar esses elementos, porque eu vou pesquisar essa obra, tentar ver o contexto dessa obra, ou eu não vou ler porque não me interessa. Mas como eu disse aqui, quanto mais distante no tempo, para mim, pelo menos, menos importa a biografia do autor, mais passa a importar o texto por si próprio, ou a produção artística. Porém, nesse momento, autores contemporâneos, artistas contemporâneos, o que eles falam, o que eles representam, aquilo que eles fazem, estão muito mais intimamente vinculados. Um último caso para mencionar aqui é o do diretor norte-americano Woody Allen, que tem denúncias graves de abuso sexual dos filhos dele, e que eu assisto me sentindo muito culpado. É possível separar os filmes do Woody Allen de quem é o Woody Allen? Aí é difícil, aí é complicado. Aí realmente causa um certo conflito aí nessa apreciação artística. Justamente porque as obras de arte elas não estão soltas no ar. Elas pertencem a um período histórico, elas fazem parte, de certo modo, do próprio autor que as concebe. E como eu disse no começo, alguns autores, algumas obras envelhecem muito mal. Eu penso ser o caso do Monteiro Lobato. Eu acho que já passou da fase de a gente deixar o Monteiro Lobato no passado aqui, virar apenas objeto de estudo de intelectuais, da academia, para analisar esse contexto eugenista da época e abandonar um pouco esse autor aí que é extremamente racista, era racista e continua sendo racista hoje. Por outro lado, você tem movimentos de esquerda, você tem grupos de esquerda que querem preservar a memória do Monteiro Lobato a todo custo. Ou seja, estão dispostos a passar por cima do racismo que existia na obra do Monteiro e o racismo dele também, para manter um tal legado cultural e intelectual do Monteiro Lobato. E eu não sei se é tão fácil separar uma coisa da outra nesse sentido. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Eu vou deixar para vocês a thread do Ale Santos, no qual ele fala sobre Monteiro Lobato ontem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Qual autor ou qual artista que você deixou de acompanhar, ou deixou de ler, ou deixou de assistir
porque você não conseguia separar a vida privada do autor, a vida pública do autor, muitas vezes, da obra dele também. Que você se sente culpado ao apreciar a obra dessa pessoa. Ou se você pensa que é possível separar uma coisa da outra, que uma coisa é o trabalho do artista, outra coisa é o artista, uma coisa é o trabalho intelectual, outra coisa é o intelectual. É possível fazer separação ou não? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!